Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Seguimos aí na nossa amada Unicentro. Sente-se, pegue seu caderno, sua caneta e veja o que a Priscilane vai corrigir aqui nessa redação, o que eu disse que está certo, o que eu disse que está errado, e analise, compare e faça isso com o seu texto, porque a melhor forma de aprender é sendo corrigido. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e me siga lá no Instagramers, Priscilane. Então vamos lá. A proposta, gente, é aquela sobre a intolerância, tudo bem? Que nós falamos da intolerância religiosa em um contexto polarizado como o atual. A filha colocou como título Sociedade Extrema, o perigo da intolerância. Então vamos lá. Fez a introdução, desenvolvimento e conclusão, o número mínimo é 17 linhas e máximo 22. No passado, o Holocausto matou milhões de judeus. As cruzadas expulsaram os turcos da Terra Santa e a Inquisição perseguiu os hereges. No presente, a intolerância religiosa persiste de maneira mais velada, apesar de ser igualmente prejudicial, pois é reflexo da ignorância acerca da nossa própria história. Então, olha lá. A dissertação argumentativa ela deve ser escrita de maneira impessoal. Isso significa que você não deve se colocar no texto. Então, nossa, acreditamos, fazemos, eu, não deve ser usado na dissertação argumentativa. Então, você tira e escreve de maneira impessoal. Pode colocar, né? Reflexo da ignorância acerca da história da humanidade, entende? Bem como agrava a violência e o preconceito em uma sociedade tão polarizada. É, a intolerância religiosa persiste de maneira mais velada. Infelizmente, não é assim, mais velada se comparado com as questões históricas que você mencionou, mas ela não é tão velada hoje na sociedade, ela está bem escancarada, né? Se você for comparar que há terreiros que são incendiados, que há imagens sacras que são destruídas, que há pessoas que são assassinadas, então eu quero só que você reveja essa questão aqui, né? Eu entendi que você quis dizer que ela é mais velada se comparada a essas que você descreveu, mas no modo geral ela não é tão velada assim, tudo bem? Beleza, e aí aqui você antecipou os argumentos, né? Agrava a violência e o preconceito em uma sociedade tão polarizada. Gostei como você colocou polarizada, porque você já trouxe as palavras aí, chave da proposta, né? Intolerância religiosa, polarização. Primeiramente, é imprescindível lembrarmos, e aí agora de novo, que a pluralidade e o contraditório são inerentes ao país, resultado da integração de diversos povos, culturas e religiões. Contudo, a visão binária de mundo, o certo versus o errado, prevalece. Consoante o pensamento de Pierre Bourdieu de que a violência simbólica se dá, substitua por ocorre, pela diferença de poder entre pessoas e instituições, é perceptível que, no Brasil, a intolerância religiosa está fortemente atrelada ao racismo e às diferenças de poder, uma vez que são as religiões de matrizes africanas que mais sofrem ataques. Se vocês estão acompanhando, né, a série de correções sobre esse tema, eu falo bastante das religiões que não são eurocêntricas. Então aqui você não precisaria ter restringido tanto, né? E aí você poderia colocar, né, que são as religiões de matrizes africanas e qualquer uma que não seja de uma matriz eurocêntrica que sofrem mais ataques. Tudo bem? Então, olha só, o que eu senti aqui nesse seu parágrafo? Eu destaquei o é perceptível porque eu já vi que você escreveu aqui embaixo de novo, tá? Então, tem que cuidar aí com a repetição de palavras. O que eu senti no seu parágrafo? Você começou, né, lembrarmos que a pluralidade e o contraditório são inerentes ao país, resultado da integração de diversos povos, culturas e religiões. Contudo, a visão binária de mundo, o certo versus o errado, prevalece. E aí, meu amor, ficou confuso. O que isso significa? Como que esse período curtinho dessa forma se relaciona com isso? E aí você poderia ter ampliado essa discussão. Então você colocou, né, que a pluralidade e o contraditório são inerentes.
Contudo, essa visão binária de mundo prevalece, dado que, tendo em vista que, uma vez que, haja vista que. Então, aqui você poderia ter complementado, você poderia ter explicado um pouco melhor, porque aqui você deu mais ênfase para a questão do Pierre Bourdieu, da violência simbólica, do que trazer essa questão do seu posicionamento mesmo. Então lembre-se que mais importante do que a alusão é você trazer argumento, você precisa argumentar, você precisa defender o seu ponto de vista e mostrar para a banca o porquê que isso acontece, por que essa intolerância religiosa é um problema, por que ela acontece em um contexto tão polarizado. E aí perceba que você não fala da polarização, você até menciona ali a questão do certo versus o errado, fala que isso prevalece, mas você não é clara. E a clareza é um aspecto que é avaliado na sua redação. Então você precisa ter um pouco mais de atenção nesse sentido, tudo bem? Para você abordar exatamente as palavras-chave da temática aí na sua redação, tudo bem? Outro sim, em um contexto tão polarizado como o atual, a intolerância religiosa tem sido usada até mesmo como arma política. Exemplo disso foi a recente publicação de Michele Bolsonaro relacionando a participação de Lula em um evento ubandista como religião ligada às trevas, disseminando mentiras e estimulando o preconceito. Então, olha só. Aqui na introdução, você mencionou para mim, né, que você fala da reflexo da ignorância e aí agrava a violência e o preconceito em uma cidade tão polarizada, em uma sociedade tão polarizada. Beleza. Acontece que o exemplo que você trouxe, você deu mais ênfase ao exemplo do que a sua argumentação. Então perceba que você não se posicionou em relação a isso. Você fala, ó, disseminando mentiras e estimulando o preconceito. Tudo bem, isso aconteceu. Acontece que você poderia ter dado mais ênfase à intolerância religiosa. A intolerância religiosa. Então você poderia ter feito, por exemplo, algo mais ou menos assim, ó. Outro sim é fato que muitas pessoas utilizam esse discurso de ódio e intolerante para gerar o caos, por exemplo. A esse respeito, destaca-se a intolerância religiosa cometida nas eleições, periri, pororó, pururu, entendeu? E aí talvez você não precisasse mencionar o nome dela e dizendo o que aconteceu. Então, você poderia apenas ter falado que isso está servindo de um jogo, né, um embate entre políticos e campanha política, né, visando minimizar ou tripudiar ou desrespeitar essas religiões, fazendo com que haja aí uma polarização ainda mais exacerbada e que pessoas sejam infladas a brigarem umas com as outras, entendeu? Eu acho que ficaria melhor. E aí, lembre-se, você precisa trazer repertório. Então, você poderia ter falado que o Brasil é um estado laico, você poderia ter mencionado a Constituição Federal, você poderia ter ativado informações de outras áreas do conhecimento para defender o seu posicionamento, para argumentar. Então, por exemplo, né, você poderia, na proposta, tinha vários textos de apoio, várias alusões que você poderia utilizar. Inclusive, a revolta dos malês poderia ser usada aqui também, nessa questão da argumentação, para você comprovar que isso já advém há muito tempo, que essa tomada de poder por meio da religião já é uma tentativa que o Brasil sofre há muito e muito tempo. Então, eu quero que você cuide para você não ficar apenas no exemplo, tudo bem? Apenas no exemplo. Dessa forma, então cuida para não repetir também. É perceptível que foi a pluralidade que formou o país e negá-la apenas resulta em violência, perseguição e preconceito. Qual pluralidade, né? Qual pluralidade? Porque se você pensar que os indígenas foram dizimados
e foram catequizados, se você pensar, né, que os negros foram silenciados, né, que as religiões africanas de matriz africana também foram silenciados, de qual pluralidade que você está falando, tudo bem? Além disso, a religião atrelada ao poder político em uma sociedade de extremos é nociva. Tudo bem, fechou aqui, você fez uma conclusão por síntese, tá? Mas eu ainda senti que você pode melhorar na questão da argumentação, nós podemos dar uma aprofundada aí na questão da argumentação, na questão do desenvolvimento do seu texto, trazendo palavras que indiquem juízo de valor, trazendo o repertório para a redação, se posicionando de uma maneira mais enfática e mostrando para a banca que isso é um problema e que isso causa um caos social, que há um problema relacionado a essa intolerância religiosa no país. Tudo bem? Então aqui está a sua nota. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lembre-se, para chegar no 25, nós precisamos passar pelo 19. Bora escrever redação? Bora, minha filha!